O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 13. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Levantou-se Levi e o seguiu. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, nessa noite, culto, meu Deus, conselho de crente, obrigado pelos teus filhos, rocha eterna. Teus filhos têm sido inabaláveis, fiéis, sacerdote ao Senhor. Obrigado pela vida de cada um que adentrou por essa porta. Senhor, agora estamos diante da tua palavra, que é viva e eficaz. Fala ao nosso coração de forma clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É tudo o que nós te pedimos no nome de Jesus. E você diz: amém. Glória a Deus. Meus irmãos, sinta alegria de estar num ambiente como esse para ouvir a palavra de Deus. Eu quero que nessa noite você sinta alegria, dizer: eu estou no lugar certo, eu estou vivendo aquilo que Deus me chamou como sacerdote. E nessa noite que nós estamos no culto conselho de crente, eu quero deixar esse conselho de crente para a tua vida. Não resista, não seja resistente ao chamado. Conselho de crente: não seja resistente ao chamado. Amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que, pelo fato da sociedade estar se afastando de Deus, pelo fato de não mais as pessoas colocar Deus em primeiro lugar, pelo fato de pais estar vivendo uma vida em que seus filhos conseguem entender que existe coisas mais valiosas para buscar neste mundo, e assim, consequentemente, os filhos já vêm com o coração fechado para Deus. Nós precisamos entender claramente que não devemos ser resistentes ao chamado de Deus. Muitos têm vivido uma vida que quer fazer força com Deus. Mas nós entendemos que Deus diz que é como alguém que vai de encontro a pontas de ferro. Difícil é você vencer. E nós sabemos que Deus, Ele tem certamente para cada um de nós, no tempo determinado, um propósito debaixo dos céus. Mas se os pais não viverem uma vida ao qual busque as coisas de Deus, busque a vontade de Deus, busque colocar e influenciar a sua casa, que deve priorizar viver o chamado de Deus, haverá muita resistência nos seus filhos, porque eles não terão essa cultura do céu, eles não terão essa postura do céu, eles não terão essa convivência de pessoas estimulando, influenciando a viver o chamado de Deus. E nós estamos hoje no culto conselho de crente, ouvindo Deus dizer para nós: não sejam resistentes ao chamado. Amado Deus,
Ele quando nos chama, Ele requer de nós prontidão. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos encontrar pessoas que estavam sem qualquer expectativa de viver algo com Deus, até que Deus, Ele manda o profeta ir até essa pessoa, como o caso de Eliseu, que estava ali cuidando das coisas do seu pai, ou até mesmo das suas coisas, com aquelas juntas de bois. É nos contado que Elias aparece para ele e prontamente lança a capa e só diz isso para ele: você sabe o que deve ser feito. Então ali nós não encontramos alguém resistente, nós não encontramos alguém ali que coloca os porém, que coloca desculpa, alguém que começa a dizer que não pode porque tem uma responsabilidade, que não dá porque não se sente preparado, que não tem como viver a vontade de Deus porque tem seus compromissos, tem seu trabalho, tem seu empreendimento, tem seu filho, tem sua mãe, tem seu pai. Mas o que nós encontramos rapidamente é alguém correndo para sacrificar os bois para viver o chamado de Deus. Não seja resistente ao chamado de Deus. Eliseu tinha pai e ele disse: eu só vou beijar os meus pais, irei viver o chamado de Deus. Porque ele entende que viver o chamado de Deus é dar fruto nessa terra. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós entendemos que ela foi criada por um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que conhece todas as coisas e nos conhece melhor do que nós mesmos, porque Ele nos viu, e Ele sabe que nós fomos criados para Ele, somente para Ele. Se por algum momento nosso coração se encantou com algo, se por um momento nosso coração se encantou pelas propagações desse mundo, foi um equívoco da nossa parte. Por quê? Porque nós entendemos perfeitamente que Ele é o Criador. Sendo o Criador, Ele criou para um propósito a minha vida e a sua vida. E quando Ele passa e nos chama, Ele não quer ver em nós resistência. Todas as vezes que Deus foi até alguém e trouxe para este alguém a vontade dEle, Ele não quer resistência. Ele não está perguntando, Ele está ordenando. E nós encontramos pessoas, irmãos, em tempestade. Nós encontramos pessoas em provas. Nós encontramos pessoas em luta. Nós encontramos pessoas em problemas. Por quê? Porque achou no direito de não querer viver o chamado de Deus. Colocou dificuldade, colocou coisas que pudesse ser melhor, mais importante do que viver o chamado de Deus. Estava passando na rua e olhei para o lado, eu vi uma pessoa que há uns 6 anos atrás, ele estava juntamente com um grupo de jovens na igreja, estava ali, autêntico, mas que agora ele estava lá, juntamente com um grupo de jovens, vendendo drogas. E às vezes nós questionamos, por quê? Porque quem não vai servir a Deus está disponível para servir alguém. Vai ser o trabalho, vai ser a César, vai ser a Faraó, vai ser o vício, vai ser a luxúria, vai ser o prazer, vai ser a dependência de uma substância que deve ser mantida no seu estoque. Então, quando nós vivemos o chamado de Deus,
Nós não ficamos presos, acorrentados, amarrados, debaixo de algo. Por quê? Porque o chamado de Deus nos liberta deste mundo. O chamado de Deus nos desprende. Porque temos um Deus que quer olhar para nós e ver em nós produzindo segundo aquilo que Ele quer. E quando Ele nos chama para isso, nós devemos prontamente dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A missionária Rayane leu aqui no livro de Mateus capítulo 21, que o Senhor Jesus Cristo, Ele se aproxima de uma figueira. Veja que Jesus Cristo, ao se aproximar dessa figueira, Ele queria daquela figueira aquilo que aquela figueira foi criada. Ele não queria que a figueira viesse dar para Ele aquilo que ela achasse melhor, ainda sendo uma planta. Veja, irmão, que ao produzir, ao dar, ao gerar, ao fazer, não conforme a vontade do Criador, o Criador decretou, determinou, disse que aquela figueira não mais ia dar fruto para ninguém, que ela iria secar. Quantos estão aqui? Quantos estão aqui? Então nós devemos entender que nessa noite, conselho de crente, eu não serei resistente ao chamado de Deus, porque todos esses que têm sido resistentes, se Deus Ele não foi misericordioso com a figueira, se Deus olhou para a figueira e determinou que viesse secar, certamente pessoas secarão, perderão o vigor, a glória, viverão a vida sequíssima, atrofiadas. Por quê? Porque o Criador o tem chamado, o Criador tem desejado, e Ele não vai querer folha. Por isso, nessa noite, irmão, veja que a missionária leu isso, e eu estava aqui com essa palavra, com este conselho de crente: não seja relutante, resistente ao chamado de Deus. Faça a prova, peça que chova ou que não chova, que caia água, que não caia água, mas não diga não para Deus. Não pegue um contorno ou um atalho e vá para o lugar que você acha conveniente e fique escondida ou escondido, acreditando que ninguém vai te incomodar. Porque Deus, Ele conhece, Ele sabe, Ele é. Certamente não teremos como fugir. Por isso, o que é que nós devemos fazer nesse tempo? A Bíblia nos diz que Jesus, no capítulo de Marcos, no capítulo 2 de Marcos, no versículo 13, Jesus saiu outra vez para beira-mar. Quando nós entendemos que mais outra vez Jesus saiu à beira-mar, nós podemos trazer à memória que um dia, ele andando à beira-mar, ele olha para alguém que estava frustrado e ali, por não ter conseguido peixes, ele vai, se aproxima e manifesta o seu poder. E este homem chamado Pedro, ele viu que estava diante de Deus e disse: afasta de mim que eu sou pecador. Mas a intenção de Jesus de manifestar o seu poder, e que Pedro fez uma pesca maravilhosa, foi para trazer para ele o entendimento: você não nasceu para ficar enrolado com a rede. Você não nasceu para ficar prostrado no barco. Você não nasceu para ficar com a sua vida voltada somente ao mar, procurando peixe. Você nasceu para um propósito. E eu vim chamar você para o propósito.
Você nasceu para ser pescador de homens. Você nasceu para ser pescador de homens. E Pedro segue a Jesus. João, Tiago, deixando o barco, segue a Jesus. Não seja relutante, resistente ao chamado de Deus. Amado, a Bíblia nos diz que quando Pedro, por um momento, tentando viver algo, será que não foi equívoco? Que Deus estava dizendo que eu não poderia mais viver o que eu quero? Ele foi até o mar, ele passou a noite jogando a rede, mas a Bíblia nos diz que ele não pegou nada, a noite toda tentando. Veja, irmão, que não haverá sucesso, não haverá prosperidade, não haverá abundância para a vida daqueles que Jesus se aproximou e o chamou para o propósito. Por isso, não seja relutante, resistente ao chamado de Deus. A sua vida será uma vida de frustração. Seu saco será um saco furado. Você não vai conseguir colocar todo seu ouro dentro desse saco, porque você perderá. Mas haverá prosperidade. Segundo o céu, segundo os céus, haverá alegria, haverá prazer, haverá paz, haverá certeza que eu estou vivendo um tempo de abundância, porque eu estou vivendo o chamado de Cristo para a minha vida. Cristo disse na sua palavra: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E essa vida em abundância só é vivida quando eu me coloco na disposição de Deus. Não sou resistente ao chamado dele. Não haverá vida com abundância para quem é resistente ao chamado de Cristo. E nós, irmãos, olhamos mais uma vez que Jesus, à beira-mar, uma grande multidão aproximou-se dele. Ele começou a ensiná-los. Veja, ele poderia ter retirado dessa grande multidão. Jesus poderia ter retirado dessa grande multidão. Mas a Bíblia nos conta que ele vai passando e olha para Levi. E olhando para Levi, ele o chama. E ao chamá-lo, a palavra do Senhor vai nos dizer claramente: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Irmãos, eu iniciei falando que haja alegria no teu coração. Você é alguém escolhido, você é alguém separado, você é alguém que não foi por falta de opção. Levi, não foi por falta de opção que eu escolhi você. Eu deixei uma grande multidão e passei e olhei e joguei a capa e te atraí. Agora, tudo que eu quero é que você não venha ser resistente. Mas eu tenho um diploma, eu tenho uma qualidade, eu tenho uma qualificação, eu tenho um potencial. Eu posso ser alguém muito poderoso, eu posso ser alguém rico, eu posso ser alguém famoso, eu posso ser alguém bem sucedido, eu posso ser alguém que vai viver o melhor nessa terra. Não pense dessa forma. O melhor para a minha vida é quando eu estou disponível para Jesus, porque Ele que me criou para a sua glória e para o seu louvor. Ele não quer folha, Ele quer a minha vida, que eu produza. E a Bíblia nos diz, irmão, que Levi, sentado ali como um funcionário da maior potência do mundo na época, que tinha toda a sua regalia, que tinha toda a proteção dos soldados romanos, que tinha tudo que qualquer um queria,
entendeu que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, porque se minha alma não obedece o comando do meu Criador, se minha alma não submete ao chamado dele, certamente ele virá como labareda de fogo, diz a palavra do Senhor, para trazer a sua ira sobre todos aqueles que desobedeceu o Evangelho. Por isso, nessa noite, irmão, você está aqui, e você que vai estar nos assistindo, não seja resistente ao chamado de Deus. Não foi por falta de opção que Deus te escolheu. Existia gente melhor, mais potente, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu as coisas frágeis, porque o poder não está em nós, mas na excelência daquilo que Ele nos dá, que é a presença dEle. Por isso, toda vez que você entrar por este lugar, você está sendo mais e mais preparado, porque Levi não sabia, mas Deus o havia separado. Deus o havia escolhido para ser de exclusividade dele, e não de César, não de Roma, não do sistema, mas dele. Por quê? Porque no tempo determinado de Deus, ele iria anunciar a virtude daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele escreveu o Evangelho de Mateus. Levi é Mateus, o primeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus tinha um chamado na vida de Levi, não era para cobrar impostos, mas sim para, no tempo determinado por ele, anunciar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se ele fosse cobrador de imposto, ele não estaria sendo lembrado agora. Seria como muitos da sua época que morreram, mas ele deixou um legado, ele deixou palavras de vida que foi expressada pelo Senhor Jesus Cristo, e ele anotou, porque ele entendeu toda essa sabedoria que Deus me deu foi para estar disponível para Jesus. Por isso, nessa noite, você que está aqui, irmão, Deus ele vai te dar sabedoria, Deus vai te dar tudo aquilo que é necessário para você anunciar a virtude, o poder, a graça, as maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? Não seja resistente ao chamado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Eu vou orar por você, e você só vai dizer para Ele: eis-me aqui. Senhor Jesus, Tu conhece a nossa estrutura, Tu conhece que nós somos limitados. Tu tinha uma multidão, Senhor, para escolher, mas Tu foi caminhando, e olhou para mim, olhou para esse tão frágil, tão limitado, e disse: vem, segue-me. Meu Deus, houve alegria no meu coração, porque eu não seria escolhido por ninguém, mas o Senhor me escolheu, e eu estou aqui para dizer: usa a minha vida, usa a minha voz, usa minhas mãos, usa o meu ser, Senhor. Eu não quero viver para Roma, eu não quero viver para o sistema, eu não quero viver, Senhor, para César. Eu quero viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Eu quero anunciar a virtude daquele que me chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Por isso, nessa noite, cada filho que aqui está, nos dê visão, nos dê autoridade, nos dê, meu Deus, Pai, trepidez, ousadia, derrama da Tua poção, para que possamos fazer com que o Teu nome seja glorificado nessa geração. Deus, os Teus filhos não serão resistentes. Teus filhos estão dizendo: eis-me aqui. Pai, Tu sabes que eu não posso, que eu não tenho, que eu não sou,
mas eu coloco diante de ti a minha vida. Tu pode, tu sabes. Meu Deus, toma isso, Senhor, a vida dos teus filhos. Joga por terra todo espírito que quer tentar pará-lo. Eles vão consagrar, eles vão orar, eles vão ler a tua palavra, eles vão dizer: eu não nasci só para o meu trabalho, eu nasci para o chamado, eu fui criado para um propósito, viver para a glória de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, eu abençoo teus filhos, eu abençoo teus filhos, que a tua face resplandeça sobre eles e traga paz. Eliseu viveu o chamado. Eliseu disse: me dê a porção dobrada do teu espírito. Dê a porção dobrada, Senhor, a cada vida de, meu Deus, de sacerdote que aqui está. Eu abençoo teus filhos, eu abençoo a tua igreja. E você diz: